transição oficial para a instalação do governo Lula III avança. Enquanto isso, o presidente eleito encontra-se no Egito como convidado especial para a Cúmbre do Clima, onde deverá anunciar a nova política ambiental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e também para os povos originários. Bolsonaro não quis participar dessa reunião da ONU. A transição segue formando os grupos temáticos, respeitando as alianças montadas por Lula desde que saiu da prisão, para somar forças e derrotar a máquina bolsonarista que utilizou-se descaradamente de recursos estatais para a compra de votos. Ainda assim perdeu. O governo Lula III não será exatamente um governo de esquerda, mas um governo de amplas alianças. Ainda assim, esperam-se grandes mudanças, com impactos nacional e internacionalmente. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação, uma honra, esse nosso novo encontro num Brasil renovado pela eleição, pela terceira vez, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje precisamos aprofundar sobre quais serão os desafios, qual será o papel fundamental, me parece, dos movimentos sociais, movimento sindical, do movimento dos trabalhadores que tanto apoio ofereceram ao presidente Lula, inclusive nesta campanha, com manifestações de milhões de pessoas nas ruas, pessoas humildes, pessoas combativas, trabalhadoras, enfrentando toda uma máquina de mentiras de Bolsonaro. E para nos falar sobre isso, o nosso convidado de hoje tem uma história marcada na luta dos trabalhadores, de origem campesina, de origem nordestina. Ele já foi eleito presidente do Sindicato dos Vigilantes de Brasília, presidente da CUT de Brasília e hoje é deputado distrital pelo PT do Distrito Federal. 6 vezes eleito deputado, 2 vezes deputado federal. Quem está aqui conosco hoje é o deputado Chico Vigilante, a quem agradeço por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite, deputado Chico Vigilante. Boa noite, Beto. Boa noite aos telespectadores aí da Telesur. Muito obrigado. Estou muito honrado com esse convite. Acho que é importante a gente dizer dos desafios que nós temos pela frente. Na verdade, nós enfrentamos aqui no Brasil e ganhamos da extrema-direita no Brasil, né? E dessa vez, o Lula enfrentou todo tipo de dificuldade. Vai desde as calúnias, né, de setores da mídia organizada, vai desde o empresariado, parte do empresariado que são direitistas, extrema-direita, portanto, não concordam com a democracia nesse país, e a passividade impressionante das Forças Armadas, que não tem primado pelo legalismo. Eu te diria que o grande sustentáculo da democracia nesse país, felizmente, tem sido o Supremo Tribunal Federal, que cerrou fileiras, né? Pelo menos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Alexandre de Moraes, que eu diria que ele hoje é o grande fiador do Estado de Direito e da democracia no Brasil, né? Mas eu, particularmente, devo dizer para as pessoas o quanto que eu estou preocupado com o destino que nós teremos. Porque quando nós ganhamos as eleições em 2002, que o Lula tomou posse no dia 1º de janeiro de 2003, nós estávamos saindo de um governo eminentemente democrático, governo de centro, que a gente não concordava com medidas tomadas por ele, mas um governo que tinha visão, que tinha um estadista na presidência da República, eu sou o Fernando Henrique. Hoje, Fernando Henrique teve prazer, a gente sente nas fotos, no discurso, o prazer que ele teve de passar o poder para o Lula. E você deve estar lembrado, Beto, o pessoal aí na Venezuela também, de que mesmo antes do Lula tomar posse, ele combinou com o Fernando Henrique e uma crise que a Venezuela atravessava, porque naquele momento a extrema-direita venezuelana tentava golpear
o governo do presidente Chaves e combinado com o Lula, que ainda não tinha tomado a posse na presidência da República, mas que a gente tinha uma pessoa extraordinária, que era o Marco Aurélio, que infelizmente não está mais entre nós, e o Lula combinou com o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique atendeu um pedido do presidente Lula, presidente eleito Lula, de mandar 2 navios de gasolina para socorrer a Venezuela, para amenizar um pouco a crise que o povo venezuelano estava sofrendo. É verdade. Portanto, e hoje essa transição é totalmente diferente, não é, Chico? Porque, apesar de que ela está em curso, ela é oficial, os funcionários, né, inclusive chefiados pelo Geraldo Alckmin, vão ficar infernizando a vida do presidente Lula? Eu diria, Beto, que a extrema-direita no Brasil não tem 58 milhões de votos. Eu diria que eles têm cerca de 25% desses 58 milhões. Boa parte desses 58 milhões são pessoas que, em função do trabalho, do antipetismo que foi trabalhado no Brasil, e aí eles misturam com a pauta de costumes, não é? Que, enfim, vem falar da questão de aborto. As pessoas aí na Venezuela talvez não compreendam muito, mas inventaram ainda no tempo do Fernando Haddad, e agora voltou novamente com toda a força nessa campanha, a história do banheiro unissex, né? Isso uma coisa que eles trabalham, a extrema-direita trabalha no mundo inteiro. Vem a questão do aborto. Eu tenho dito que o aborto no Brasil está resolvido desde 1940, não é? Que está especificado no Código Penal brasileiro que situação que as pessoas podem fazer aborto. Criaram a tal de, eu não vou dizer aqui o nome que ele dizia, mas que espalhava que a gente ia distribuir nas escolas um kit gay, e aí tem a tal da mamadeira lá, que eu não vou citar o nome aqui, mas certamente muita gente que está nos assistindo sabe disso. E agora mamadeira de pênis para criança. Exatamente. Aí, quando foi agora, inventaram novamente, que era coisa que a gente achava que já estava sepultada, e não está. Inventaram novamente a velha história de que nós íamos fechar templos religiosos, quando eu tenho dito, tenho chamado a atenção das pessoas, especialmente os evangélicos da chamada neopentecostal, né, que é segmentos de igrejas de negócio, né? Eu tenho dito, o Lula não vai fechar nenhuma igreja, até porque ele ficou 8 anos no poder, depois a Dilma ficou 4, porque os últimos 4 anos não deixaram ela governar, foi derrubada num golpe parlamentar midiático, né? E durante o período do governo Lula, que foi o Lula que sancionou a lei de liberdade religiosa no Brasil. Portanto, se a liberdade religiosa faz parte da Constituição, e tem uma lei legalizando a questão da liberdade religiosa, dando ampla legalidade para a questão religiosa. Mas os caras trabalham com a ignorância, com a desinformação, e diziam que nós íamos fechar a igreja. Quando eu tenho chamado a atenção dos evangélicos, dizendo que igrejas estão sendo fechadas agora, porque em função do empobrecimento da nossa população, e quem participa dessas igrejas geralmente são os mais pobres, não estão dando conta de pagar o dízimo, e aí tem centenas de igrejas que os proprietários dos prédios, né, têm entrado na justiça, têm ganhado o despejo. Portanto, se está tendo o fechamento de igreja, é agora, do governo do Bolsonaro, que eu chamo de Capitão Capiroto, e aí o pessoal que fala espanhol aí talvez não saiba o que é o capiroto. O capiroto é uma coisa ruim, é o tramulhão, é aquele bicho fedorento a enxofre, né? O diabo. É o diabo mesmo. Portanto, está tendo fechamento de igreja agora porque os pastores não estão dando conta de pagar o aluguel da pela pobreza da população, né? Agora, Chico, da população. Tem uma outra coisa também, Beto. Eu ficava vendo o Capitão Capiroto dizendo que hoje mesmo ele teve o cinismo de falar que a população na Venezuela, como os animais de estimação, é preciso que a gente diga de que, infelizmente, aqui no Brasil
tem 33 milhões de pessoas passando fome, dos quais uma das imagens mais terríveis que eu vi, que mais me chocou, e que eu falei durante a campanha toda, e que é um dever, uma obrigação do nosso governo, fazer com que aquela cena nunca mais se repita, que foi de uma senhora, mãe de família, disputando um osso com um cachorro. Ela pegar o osso e o cachorro vir tomar o osso da senhora. Aquilo não foi na Venezuela, aquilo foi aqui no Brasil. E aí, ao contrário do que eles pregam aqui, eu tenho amigos empresários que hoje estão na Venezuela. Inclusive, eu tenho um que você conhece aqui também, que é de Brasília, chamado Nasser, né? Ele é um palestino, que ganhou muito dinheiro aqui no Brasil, e agora ele está na Venezuela vendendo alimentos. E ele me dizia, no estado que ele está, ele me dizia, Chico, eu conversando com ele e com o filho dele, ele dizia, Chico, que esse povo precisa entender que na Venezuela a gente tem ótimos restaurantes, que a gente come muito bem, e que pelo menos no estado que ele está, ele me dizia que não viu ninguém disputando osso com cachorro nas mediações dos supermercados. Agora, você falou no meio da sua análise aí que o problema é a desinformação que permite que vastos segmentos empobrecidos, sem informação, sejam capturados pelo chamado movimento da direita bolsonarista. Como é que nós podemos enfrentar? Porque durante os 14 anos, essa foi uma queixa quase comum. Nós não construímos a nossa mídia própria, popular, como outros países fizeram, a própria Venezuela. Como fazer agora? Roberto, existe um fenômeno no mundo hoje, que é a questão da fake news. As redes sociais, está aqui. Ó. Portanto, ou a gente organiza o nosso povo, ou a gente trabalha, e aí tem profissionais, assim como a extrema-direita tem para falar mentira, a gente vai ter que ter profissionais de comunicação nas redes sociais para desmentir essa mentirada toda que é plantada. É muito fácil fazer uma fake news, espalhar ela e em minutos ela ganhar milhões. Isso é um fenômeno que a extrema-direita trabalha no mundo inteiro e é que é preciso que a esquerda no mundo enfrente. Nós ainda somos amadores na questão de comunicação em redes sociais. Portanto, além da mídia tradicional, que a gente tem que, televisão, rádio e tudo, a gente não pode desprezar, mas a gente tem que estar permanentemente de olho nas redes sociais e precisamos fazer melhor do que a direita tem feito, que ela tem capilaridade. Capturado as mentes e o coração das pessoas. Portanto, ou a gente enfrenta isso, ou a gente vai ter muita dificuldade da esquerda sobreviver no mundo. Chico, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no programa Latitude Brasil. No próximo bloco, queremos falar especificamente do papel das centrais sindicais, do movimento operário, do movimento campesino, o MST, para dar sustentação a uma legalidade transformadora progressista do governo Lula III. Voltamos já já. Latitude Brasil está conversando hoje com o deputado distrital do PT de Brasília, Chico Vigilante. Desde que foi eleito, nas 6 vezes, ele continua morando no mesmo bairro popular, Ceilândia. Nunca saiu dessa localidade, dessa casa. De origem nordestina, campesina, aí está Chico Vigilante. Alguém eu peço agora para analisar qual será, Chico, o papel do movimento social, do movimento popular, das centrais sindicais, já que o PT nasceu exatamente com base
nos sindicatos, nos movimentos dos trabalhadores, juntando com os intelectuais. Qual é agora a função do movimento sindical, já que você foi, inclusive, presidente da CUT de Brasília? Eu fui fundador da Central Única dos Trabalhadores no Brasil, fui fundador e presidente da CUT aqui no Distrito Federal por 6 mandatos, que naquele tempo o Congresso era anual. Roberto, nós estamos hoje, e eu tenho dito, que o movimento sindical brasileiro, aquele movimento que a gente chamava do novo sindicalismo, que nasceu das grandes greves do ABC a partir do final da década de 70, toda a década de 90, toda a década de 80, depois da década de 90, e culminou com a eleição do maior operário da nossa história, que é o presidente Lula. Eu diria que aquele movimento, aquele modelo construído por nós, ele esgotou. Portanto, é uma outra responsabilidade que todos nós temos, os dirigentes sindicais. Eu tenho dito, conversado com os companheiros, e tenho dito que a gente está numa encruzilhada. Portanto, a gente precisa decidir quais os rumos que nós vamos apontar para o surgimento de um novo sindicalismo no Brasil e, por consequência, na América Latina, e que tenha capacidade de dar sustentação efetiva às lutas sociais. Até porque surgiram novos modelos de exploração, que são modelos muito mais terríveis do que aquilo que a gente acompanhava, que o capitalismo fazia constantemente. Você pega hoje os milhões de trabalhadores aqui no Brasil, na Europa, próprios Estados Unidos, enfim, todo canto, desses chamados aplicativos, que são as plataformas onde o cidadão não tem patrão, não tem direito nenhum. Exato. E eu diria, ouso dizer que esse modelo é pior do que a escravatura. Eu conversava outro dia com um menino, um rapazinho de 20 anos aqui da cidade de Samambaia, que é uma cidade com 300 mil habitantes aqui no Distrito Federal, e ele me dava conta que ele sai de manhã, primeira noite, a mãe dele faz um pequeno cuscuz, que é um negócio feito de milho, daquele que aí na Venezuela faz da tortilha, né? Portanto, ela faz aquele cuscuz, tira um pedaço para ele, ele vai para Águas Claras, que é uma cidade de classe média, alta, aqui do Distrito Federal. Ele passa o dia inteiro pedalando uma bicicleta, entregando comida, sentindo o cheiro da comida, mas ele tem que comer aquele pequeno pedaço de cuscuz, porque o que ele ganha durante um dia inteiro de trabalho não dá para comer um lanche. E ele me dizia que não tem coisa pior do que você trabalhar da maneira que ele trabalha, 16 horas, que ele chega de volta em casa 1 da madrugada. Ele me dizia que não tem coisa pior do que você trabalhar entregando comida, sentindo o cheiro da comida e não poder comer, porque o que ele ganha não dá para pagar. Portanto... Agora, eu lhe perguntaria, Chico, pelo seguinte: é verdade que há novas formas de exploração, como você disse, mas é verdade também que alguns velhos problemas se agravaram. Por exemplo, quando surge o PT, já havia a CLT, os direitos laborais surgidos na era Vargas, os direitos da previdência pública surgidos na era Vargas, e as empresas estatais. Hoje, a Petrobras foi duramente golpeada, quase que totalmente demolida. A Eletrobras foi entregue. Como fazer para que o movimento sindical seja uma alavanca fundamental para recuperar a regulamentação dos direitos laborais, da Previdência e as empresas estatais? Roberto, na verdade, talvez um dos maiores males praticado pelo capitão Capiroto, Jair Bolsonaro, mas também pelo Michel Temer, foi a reforma trabalhista. Eu sempre digo que a CLT, que tem 73 anos, ela ainda não tinha sido implantada em todo o Brasil. É só você verificar os pequenos municípios brasileiros. É verdade, é verdade. Os trabalhadores de mercado, pequeno mercado, tudo, ninguém tinha carteira assinada. Tinha até prefeituras que tinha cargo que não tinha carteira assinada. Portanto, essa CLT, que não tinha chegado ainda em todo o Brasil, ela foi duramente golpeada pela reforma trabalhista, não é? São artigos e artigos que foram varridos
E aí, qual era o discurso? Tem que tirar direito para que gere emprego. Tirou os direitos e não gerou emprego. A mesma coisa é com relação à reforma previdenciária. Não teve coisa mais terrível, mais maldosa do que a reforma previdenciária feita aqui no Brasil. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. A reforma previdenciária foi promulgada no dia 11 de, se não me falha a memória, de novembro de 2019. Se 2 trabalhadores estavam no hospital, internado. Um trabalhador faleceu dia 10. Portanto, a viúva, a família, vai receber o direito previdenciário cheio, ou seja, se ele ganhava R$2.000, a família vai receber aqueles R$2.000. Mas, se o trabalhador que estava ao lado dele, no mesmo hospital, no mesmo quarto de hospital, ele tomou um pouco mais de remédio e ele veio a falecer no dia 12, pois bem, aquele trabalhador, a família dele, ao invés da previdência cheia, vai receber a metade. No caso dos trabalhadores rurais, a situação foi mais dramática, porque antes podia acumular, que para a mulher vive mais aqui no Brasil. O trabalhador rural aposentado tinha direito de ter as 2 aposentadorias de um salário mínimo. Se esse trabalhador, antes da reforma previdenciária, morresse, a família, a mulher acumulava a pensão. Agora não. Ela perde. Ela fica só com o salário mínimo. E aí, que é outra coisa dramática, que a maioria das pessoas hoje do Brasil que são aposentadas, eles são arrimo de família. O que é o arrimo de família que a gente fala? No meu tempo, você vinha, eu sou da roça, você sabe que eu vim para Brasília. Você chegava aqui, primeiro tive em Roraima trabalhando na construção civil, depois fui para lá em Boa Vista, depois fui para Tucuruí, no Pará, trabalhar na construção civil, depois vim para Brasília e fui trabalhar de vigilante. Por tanta gente, nós, os filhos dos pobres, né, que vinha para o grande centro, a gente era considerado arrimo de família, porque nós íamos trabalhar para sustentar nossos parentes, nossos irmãos que ficavam lá. Hoje, o arrimo de família é os velhos. E as velhas que estão em função do desemprego, de tudo que foi feito aqui no Brasil, eles são obrigados a sustentar uma família inteira que fica em volta deles e foi tirado esses poderes. Ainda teve outra situação grave, e aqui no Distrito Federal ela se agravou ainda mais, que as pessoas que já estavam aposentadas, que a contribuição previdenciária deles se dava a partir de um salário de R$6.000, portanto, até 6 mil ele estava isento. Aqui no Distrito Federal, em função da reforma previdenciária patrocinada pelo Jair Bolsonaro e a reforma patrocinada aqui em Brasília, reforma local, pelo governador Ibanez, aquela pessoa que antes só contribuía com 11% a partir de 6 mil, ela passou a contribuir a partir de R$1.500. R$1.500. Aí essas famílias, essas aposentadas, esses aposentados hoje, são o que a gente chama de superendividados, que é 70% da população brasileira que está devendo em bancos. Né? A verdadeira, confisco que está tendo. E é por isso é verdade. Uma das propostas do presidente Lula é renegociar essas dívidas, porque as famílias, mesmo as que têm aposentadoria, não estão dando conta de pagar essas contas e estão ficando passando fome. Deputado Chico Vigilante, eu pediria que você fizesse aí uma mensagem para a nossa audiência de toda a América Latina, do mundo, a audiência de Telesur, no sentido de a sua expectativa, a sua esperança, a sua confiança em que o presidente Lula conseguirá pagar a dívida social acumulada, superar principalmente e prioritariamente essa fome endêmica que está por aqui. Em rápidas palavras, sua mensagem de esperança. Roberto, eu não tenho dúvida que, conhecendo como eu conheço o presidente Lula, eu conheço ele há 45 anos. Eu sei do compromisso que ele tem com o nosso país, mas, acima de tudo, com o nosso continente. O Lula não pensa só Brasil, ele pensa o continente latino-americano e o Lula pensa mundo. Portanto, eu acho que ele vai voltar a fortalecer os BRICS,
de que ele vai lutar para que a Venezuela e outros países que são discriminados volte ao contexto importante das nações, e aí a gente tem que fazer um combate permanente e duradouro. Muito bem, deputado Chico Vigilante, na preservação da Amazônia estaremos unidos aí, porque ontem o presidente Maduro falou na COP3, defendendo exatamente a preservação da Amazônia. Teremos agora Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia, os países da bacia amazônica unidos para essa defesa. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado, Beto. Obrigado pelo convite da Telesul. E eu tenho um desejo muito grande que eu quero realizar ele ainda, que é de conhecer Caracas, conhecer a Venezuela, porque eu conheço só um pedacinho. Eu estive uma vez lá em Santa Helena do Airém, né? Mas eu quero conhecer profundamente a Venezuela até para desmentir as falácias da extrema-direita que tanto ataca o nosso país irmão. Abraço. Boa sorte, deputado. Espero que cumpra o seu sonho. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Semana que vem estaremos de volta, mais uma vez, com Latitude Brasil, com informações do Gigante do Sul, esclarecendo essa nova etapa de esperança com o governo Lula 3, que está em formação. Aquele abraço. Tchau.